Você provavelmente já usou ou se deparou com um QR Code, ou código QR. Seja no rodapé da televisão, na vitrine de uma loja, em um produto ou até mesmo impresso na mesa de um restaurante ou bar. E basta apontar para ele com a câmera do smartphone e uma rápida leitura é feita e já podemos clicar para sermos redirecionados para o link oculto no código. E você também já deve ter visto outros QR Codes, como estes, certo? Todos eles são QR Codes, não é mesmo? Na verdade não, somente este é que é um QR Code, os outros veremos mais para frente. Mas por que criaram os QR Codes e como eles realmente funcionam? Vamos começar com uma simples situação. Imagine que você precisa acessar o seguinte link: https://youtube.b/vqn93zdbokq. Embora o link seja curto, ao digitá-lo a probabilidade de errar alguma coisa é enorme, principalmente se estivermos a digitá-lo com pressa, por medo que ele desapareça a qualquer momento. Mas apontando a câmera do smartphone para o link correspondente em QR Code, a coisa fica muito mais fácil e instantaneamente podemos acessar o site. E essa é a ideia por detrás dos códigos QR: armazenar dados, links de endereço web, imagens, textos, contactos telefônicos, endereços de e-mail, vídeos e outros em uma pequena imagem codificada que pode ser lida facilmente e de forma rápida. E ele é considerado uma evolução dos códigos de barra usados atualmente para a identificação de produtos em todo o mundo. Enquanto que os códigos de barra são códigos 1D, ou seja, códigos de uma dimensão que só podem ser lidos na horizontal por um laser, os códigos QR são códigos 2D, ou seja, códigos de duas dimensões e são lidos na horizontal e na vertical por uma câmera, e conseguem armazenar muito mais informação em relação aos códigos de barra. Enquanto que um código de barra comum pode conter entre 8 a 25 caracteres de informação, um código QR comum pode armazenar entre 41 a 127 caracteres de informação. E QR significa Quick Response, ou seja, código de rápida resposta. Isso porque ele pode ser lido em pouco menos de 3 segundos. E existem várias versões dos códigos QR, 40 para ser mais preciso. E o tamanho do código da versão será igual à versão vezes 4 mais 17. Ou seja, na versão 1, o tamanho é de 21 por 21 módulos. E na versão 40 é de 177 por 177 módulos. Mas afinal, como eles funcionam? Embora de primeira aparência de um código QR aparente ser uma total bagunça e uma total desordem que não nos transmite informação alguma, saiba que é possível descodificá-lo apenas o analisando. Em todo código QR haverão esses 3 quadrados, 2 no topo e 1 no canto inferior esquerdo. Estes são chamados de Finder Pattern e servem para indicar para a câmera sobre a posição em que o código está sendo lido, ou seja, se está de cabeça para baixo ou de lado. E há um quarto quadrado pequeno situado à direita no canto inferior. Este é chamado de Alignment Pattern e este permite que o código possa ser lido mesmo se estiver em ângulo em uma superfície curva ou distorcido pela perspectiva. Mas antes de continuarmos, precisamos entender o princípio básico sobre como os computadores lidam com a informação. Computadores só entendem zeros e uns, e toda a informação que é colocada dentro deles, desde números a textos gigantes, é transformada em zeros e uns. E cada letra, número ou símbolo tem a sua representação equivalente na forma binária, ou seja, em zeros e uns, sendo o 0 ausência de informação e o 1 presença de informação. Nos QR Codes, os espaços em branco são interpretados como zeros e os pretos como 1. A informação armazenada começa do canto inferior direito e vai subindo, faz uma curva, volta a descer de novo até chegar neste ponto. Bem no começo do código, nesta zona, que é formada por um módulo de 4, contém informações sobre o modo de codificação usado para a informação, ou seja, que tipo de informação há no código, que pode ser numérico, alfanumérico, ou seja, números e letras, bytes ou bits e kanji, que é o alfabeto japonês. Como são 4 neste espaço, cada um irá indicar a presença de um tipo de dado que há no código. A seguir temos o Character Count Indicator, que é um retângulo formado por 8 módulos, que indicam quantos caracteres a mensagem total ou o código total contém. E como são 8 espaços, cada um irá representar um número específico, nesta ordem: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E você deve estar se perguntando qual é a lógica dessa ordem. Bom, com esses números pode-se representar qualquer número de 0 a 255.
sendo o número 0 representado com todos os módulos brancos, ou seja, ausência de informação. Então, se a mensagem contém um caractere, somente o módulo correspondente ao 1 estará preto. Se a mensagem contém 5 caracteres, somente o módulo correspondente ao 1 e ao 4 estarão pretos. E se a mensagem contém 15 caracteres, somente os módulos 1, 2, 4 e 8 estarão pretos, assim sucessivamente. E se todos estiverem pretos, isso corresponderá ao número 255. No conjunto a seguir, que é composto também por 8 módulos, começa a informação ou a mensagem propriamente dita que foi codificada no QR Code. E ela é lida nesta sequência de zigue-zague até chegar aqui neste módulo de 4, que indica o fim da mensagem. E se você prestar bem atenção, dá para ver exatamente o que foi codificado neste QR Code: www.wikipedia.org. Ok, mas como esse monte de pontos pretos e brancos se traduz em letras, números e símbolos? Para entendermos isso, temos de conhecer a ASCII Table, que é um sistema de representação de letras, números e sinais de pontuação na forma binária, ou seja, zeros e uns. Então, de acordo com a ASCII Table, o W minúsculo corresponde ao número 119 na forma decimal. E de acordo com o nosso sistema do QR Code, para representar esse W, os números 64, 32, 16, 4, 2 e 1 devem ser marcados, ou seja, irão virar pontos pretos, que significam 1. E os números 128 e 8 ficarão em pontos brancos, que significa 0. E o resultado disso será um W minúsculo. E o computador interpreta isso em milésimos de segundos. E a leitura continua seguindo a mesma lógica até chegar ao fim. Então, em um código QR, somente esta zona é que contém a informação propriamente dita. Mas e o resto do código, o que há nele? Logo a seguir ao fim da mensagem, começa o Error Correction Information, que é a parte que contém informações responsável pela correção de erros. E ela é lida de cima para baixo até chegar aqui. Depois ela continua no E4, numa sequência de zigue-zague até chegar no E7. A maneira como os códigos dessa parte funcionam é muito louca e eles usam um método matemático chamado Reed-Solomon Error Correction. Mas basicamente permite que ainda seja possível ler o QR Code mesmo se uma ou múltiplas partes do código estejam faltando, estejam cobertas ou estejam danificadas. Por exemplo, se uma parte que contém a informação for danificada, é possível usar qualquer um dos blocos de código de correção para substituir aquela parte. E o incrível é que mesmo se vários dos blocos de correção de erros for danificada, assim como a mensagem, é possível usar aqueles blocos que sobraram para reconstituir a mensagem. E é graças a isso que vemos alguns QR Codes contendo ícones, emojis ou mesmo logotipo de marcas bem no meio deles. Isso porque o Solomon será capaz de substituir aquela parte e o código continuará a ser possível de ser lido. E esse código Solomon é usado na música, em discos de CD e em várias áreas, mas foi originalmente desenvolvido para satélites e sondas espaciais. Agora que sabemos o básico, existem outros parâmetros mais complexos que ocorrem nos QR Codes. Por exemplo, a maneira como alguns dos módulos são lidos pode ser invertida ou trocada em certas ocasiões, dependendo do sentido em que está a ser lido o código. Em códigos maiores, alguns dos módulos podem ter tamanhos e formatos diferentes. Existem também os mask patterns, que são 8 no total, que são usados para mudar a posição dos bits ou dos pontos pretos no código QR resultante. É complicado, mas basicamente ajuda em situações em que o leitor possa ter dificuldade de interpretar áreas com grandes espaços em branco, preto ou que se aparentem com alignment pattern, sendo que não são. Então, de acordo com a máscara usada, ela inverte alguns pontos, quebrando essas áreas e tornando mais fácil a leitura. Mas lembre-se, o computador consegue ler tudo isso em questão de milésimos de segundos. Mas há mais dados nos QR Codes, como estas zonas que contêm o chamado Format Info, que contém dados sobre o Error Correction Level ou o nível de correção de erro usado nestes módulos que vimos antes. Esses dados são armazenados nesses dois módulos em ambas posições. Esses níveis podem ser Low, Médio, Quartile e High, e cada um corresponde ao quanto de informação pode ser recuperada. Os 3 módulos a seguir contêm dados sobre o tipo de máscara usada e os restantes contêm dados sobre o Format Error Correction. Há também esse ponto preto exatamente nessa posição, que não é sabido qual é a sua real função. E nesta parte contém o Timing Pattern, que é formado por linhas horizontais e verticais. Essas linhas servem para indicar ao leitor sobre a versão do QR Code e o quão grande ou denso é o código.
E há também essa grande barra branca no exterior de todo o código que delimita o fim do código e ajuda a o distinguir de outras coisas que podem haver nos arredores do código. Ok, agora que sabemos como eles funcionam, quanta informação de facto cabe em um QR Code. Na versão 1, cabem cerca de 17 caracteres de informação, enquanto que na versão 40, cabem 4.296 alfanuméricos, ou aproximadamente uma página e meia do Word bem cheias. E para termos uma noção de quanta informação é isso, ele ocupa 2.953 bytes de espaço de armazenamento, ou cerca de 2.88 kilobytes. Para se ter uma ideia, esses são do Windows 10, que tem menos da metade de um segundo, tem 11 kilobytes. Mas existem outros códigos que muito se assemelham aos QR Codes e talvez você já tenha confundido, como o JazzTech Code, que muito se parecem com os QR Codes e são usados em bilhetes de comboio na Europa. O Data Matrix Code, que está muito presente em eletrônicos para sua identificação, como memórias RAMs, chips, entre outros. O PDF 417, que é muito parecido com os códigos de barra, mas são usados em bilhetes de avião em companhias aéreas, em documentos pessoais, entre outros. E há muitos outros, como o Shotcode, que é circular, o Jabcode, que usa pontos coloridos para guardar informação, o High Capacity Color Barcode, criado pela Microsoft e usa triângulos coloridos para guardar informação, o Maxcode e muitos outros.